continuando nossas aulas de direito de família, tá? Essa é a aula, então, de número 4. Dando continuidade ao casamento, nós vamos falar agora sobre os pressupostos do casamento, tá bom? Pressupostos de existência do casamento. O que isso está dizendo? Que são os elementos essenciais de existência do casamento. A necessidade da ocorrência desses elementos para o casamento civil existir. Então, se falta um desses elementos, significa que o casamento é inexistente. Tomem cuidado com isso, porque logo depois, quando nós vamos aprender os impedimentos do casamento, as causas suspensivas do casamento, nós vamos aprender quando um casamento será declarado inexistente, quando um casamento for declarado nulo, quando um casamento for declarado irregular. Então, pessoal, isso é questão de prova. Tomem cuidado com isso. Nesse momento, então, nós vamos falar sobre os pressupostos de existência do casamento. Galera, olha só, para a doutrina tradicional, um dos pressupostos do casamento significa diversidade de sexo. Então, se os senhores estiverem estudando por doutrinas tradicionais, vocês vão encontrar ainda esse elemento como forma essencial para a existência do casamento, diversidade de sexo. Mais uma vez, eu trago aqui de forma muito clara aos senhores. Isso é simplesmente tratado como uma parte histórica. Já foi mitigado, isso não existe. Isso não é mais hoje, atualmente, um pressuposto de existência para o casamento. Hoje, o que vige, tá? É a igualdade, seja então um casamento com pessoas de mesmo sexo, ou seja um casamento então com pessoas de sexo opostos, tá bom, pessoal? Então, por favor, façam essa leitura com muita cautela, com muita destreza, para que não possa levar os senhores aos erros ou ao erro, tá bom? Então, veja só. Um dos pressupostos trazido pela doutrina tradicional, diversidade de sexo, foi completamente mitigado. Ele existe como parte histórica, tá bom? Então, ele não é hoje, pela doutrina moderna, considerado como, então, um pressuposto de existência. Então, veja, anterior ao julgado que nós tivemos em maio de 2011, aonde o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece a união estável, homoafetiva, e depois nós tivemos então a resolução de número 175, em maio de 2013, pelo CNJ, dizendo então que era proibido aos juízes de direito, bem como aos oficiais do cartório de registro civil das pessoas naturais, negar o casamento homoafetivo. O que acontecia? Então, no ano de 2010, no ano de 2008, nos anos 80, se determinados pares de mesmo sexo quisessem casar, esse casamento seria inexistente, porque faltava o pressuposto de existência, que é a diversidade de sexo. Tudo bem? Então, hoje isso não tem mais acolhida no nosso ordenamento jurídico pátrio. Um outro pressuposto de existência do casamento é o consentimento, ou seja, é a manifestação volitiva, é a manifestação de vontade dos nubentes. Nós vimos isso dentro da própria teoria eclética na aula passada. E um outro pressuposto de existência para o casamento é a celebração realizada pela autoridade competente. A autoridade competente é a pessoa física investida em sua função, representando o Estado. Então, hoje, nada mais do que os pressupostos de existência ratificam realmente a natureza jurídica do casamento na teoria eclética, ou também chamada de teoria mista. Então, percebam que hoje um casal homoafetivo ou heterossexual que compareça ao registro civil das pessoas naturais e que queiram casar, eles poderão se casar, né? Porque não há que se falar só em diversidade de sexo. Então, tá aí o pressuposto de existência. Os casais, com suas vontades, com suas manifestações de vontades. Mas no ato da celebração não basta isso. Nós precisamos da pessoa competente e investida na sua função, que é o juiz de paz, para os declarar casados, conforme nós vimos de acordo com a teoria eclética ou teoria mista.
tá? Então não pode o juiz de direito, não pode o titular da serventia, não pode um funcionário da serventia, não pode o delegado de direito celebrar o casamento. Então, o casamento aqui no estado, aí eu chamo a atenção desse detalhe. No estado de Minas Gerais, o juiz de paz é uma pessoa de confiança nomeada pelo juiz diretor do foro. Então, o nosso juiz de paz, tá? De cada comarca, ele foi nomeado pelo juiz do foro. Dependendo dos outros estados, porque é lei complementar que diz respeito do juiz de paz. Então, aí depende da lei complementar de cada estado. Então, o pessoal do Nordeste, que costuma muito assistir minhas aulas, eu não sei aí o que a lei complementar de vocês diz a respeito do juiz de paz. Quem é essa pessoa do juiz de paz, tá? Vale a pena vocês pesquisarem e depois vocês podem até me trazer um feedback aí nos comentários, tá bom? Eu aguardo os comentários de vocês aí, tá? Aqui em Minas, então, é uma nomeação feita pelo juiz diretor do foro. Então, essa pessoa nomeada é que fará, então, a celebração do casamento. Daniela, mas, por exemplo, esse juiz de paz, ele precisa fazer 10 celebrações hoje e ele está acamado. Poderá, então, um funcionário do Registro Civil das Pessoas Naturais, bem como o próprio titular da serventia, realizar o casamento? Não. A não ser que esse funcionário, por exemplo, ele seja nomeado ad hoc pelo juiz de direito, tá? O titular da serventia jamais poderá estar nessa função, mas o funcionário ele pode ser nomeado, uma nomeação ad hoc pelo juiz diretor do foro para que ele possa fazer. É muito comum também que a gente tenha nas comarcas, dependendo do número, né, de casais, de casamentos e do número da população, de a gente ter mais de um juiz de paz. Isso, então, depende do número da população, de quantos casamentos que são realizados. E também é comum a gente ter os juízes de paz substitutos, né? Que uma vez, então, que o juiz titular de paz esteja, por exemplo, doente, acamado, viajando, quem é? Quem vai fazer essa substituição? O juiz de paz substituto. Mas aqui em Minas, todos eles nomeados pelo juiz diretor do foro. Tá certo, pessoal? Então, olha só, se faltar consentimento, se o casamento for feito, por exemplo, pelo delegado de polícia aqui em Minas, esse casamento, Daniela, ele é nulo? Não, o casamento não é nulo, o casamento é inexistente. Tá bom, galera? Então, pressupostos de existência para o casamento: consentimento e celebração pela autoridade competente, que é o juiz de paz. Caso estiverem lendo doutrinas tradicionais de diversidade de sexo, mas isso para mim não mais prospera no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Bom, falta eu ainda falar para vocês sobre a capacidade para o casamento. O que é a capacidade para o casamento? É a idade núbio do casamento, ou seja, com quantos anos pode se casar, tá? Precisa haver a capacidade civil, a maioridade civil é a mesma? Não. A idade núbio ou capacidade para o casamento aos 16 anos completos. Então, o relativamente incapaz para nós, né, na lei no direito civil, aos 16 anos completos que queiram casar, eles poderão então manifestar a sua vontade perante a autoridade competente e antes mesmo fazendo o processo de habilitação. Lembrando que essas pessoas com 16 anos completos que desejam casar, elas precisam da autorização dos pais, tá? Lembrando que essa autorização dos pais, a autorização, ela pode ser revogada até a data da celebração. E aí eu chamo um detalhe, tá bom? Por quê? Porque é os responsáveis que dão essa autorização. Então, seja os pais, seja os tutores, seja os curadores, poderão dar essa autorização para que, eventualmente, aqueles que tenham 16 anos completos podem se casar. E, pelo Código Civil de 2002, essa autorização, ela pode ser revogada, então, até a data da celebração. Mas tomem cuidado, porque a Lei 13.146 de 2015, que é a lei ou estatuto da pessoa com deficiência, ela retirou desse rol os curadores. Então, somente quem pode fazer a revogação até a data da celebração
de acordo com a alteração da Lei 13.146 de 2015, são os pais, bem como os tutores. Então, se vocês estiverem estudando, o código de vocês estiverem desatualizado, risquem a palavrinha lá, curadores. Tá certo, galera? Então, olha só. Os pais, então, vamos trabalhar com os pais. Eles têm que dar essa autorização. Daniela, e na falta dos pais ou na divergência dos pais, nós precisamos do suprimento judicial. Então, se houver falta dos pais ou, caso contrário, houver divergência entre eles, precisará do suprimento judicial, da autorização do juiz. Tudo bem? Daniela, eu sei que a emancipação ela pode acontecer aos 16 anos por ato voluntário dos pais. Então, vamos supor que um adolescente, então, aos 16 anos, ele já é emancipado voluntariamente pelos pais. Aos 17 anos, eles querem, não, ele quer se casar. Precisa dessa autorização dos pais? Não, tá? Uma vez, então, que já houve a emancipação, não há mais necessidade dessa autorização para o casamento. Uma outra coisa, nós sabemos que o próprio casamento, ele traz a emancipação. Então, vamos supor que um casal, um com 16, o outro com 17, né? A mulher com 16 e o cara com 17 anos. 16 e 17, isso. Se dirigem, precisa da autorização dos pais, tem autorização dos pais, casam, tornam-se emancipados. Ficaram casados por 10 dias e aí fizeram um divórcio, tá? Com o divórcio, com a dissolução da sociedade conjugal, perde-se a emancipação? Não, a emancipação ela é retratável, tá bom? Bom, pessoal, vocês podem estar se perguntando e para eu terminar o vídeo. Daniela, mas só os 16 anos completos pode se casar? Há possibilidade de se casar antes, tá? Há, em virtude de gravidez. Somente isso. O código fala para extinguir punibilidade, mas o Código Penal revogou isso. Então, somente se a nubente estiver grávida antes de completar 16 anos, ela poderá se casar. Mas veja, ela precisa da autorização dos pais, tá certo? E mesmo se não houver divergência dos pais, obrigatoriamente precisa do suprimento judicial e a demonstração do estado gravídico. Tem que fazer prova do estado gravídico. Então, menores de 16 anos, gestante, grávida, que então vai realizar o casamento, anuência dos pais. Tendo divergência ou não, eu preciso do suprimento judicial mais a demonstração do estado gravídico, tá? Lembrando, pessoal, que todas as vezes que precisa de suprimento judicial, o regime de bens daquele casamento vai ser o regime da separação obrigatória. A gente vai falar mais tarde sobre essas espécies de regimes, tá? E vocês vão entender o que é cada regime. Mas por agora, então, basta vocês saberem que aplica-se, então, o regime da separação obrigatória de bens. Tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais vídeos, então, sobre o direito das famílias e a gente ainda continua dando continuidade, então, ao casamento, tá? Um super beijo a vocês, até e fiquem com Deus. Beijo!